Mateus, capítulo 14, versículos 22 a seguir. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Ó homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amados e queridos que confiam em Jesus Cristo e têm a plena fé e confiança de que Ele não mudou, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Você pode ler e conferir. Aqui nesse texto, Jesus tinha-os dado uma ordem: vão para o barco e vão para outra banda, que eu vou despedir a multidão, mas vocês subam no barco e vão para outra banda. Amados, é assim que acontece na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer pessoa, mesmo que não confie em Deus ou que confiem em Deus, mesmo os que têm fé e os que não têm fé, mesmo aqueles que têm a sua viva esperança em Cristo,
de que tudo está bem, de que tudo está no seu controle, de que tudo está diante dele e que nada vai fugir da sua atenção, do seu controle, do seu poder, do seu cuidado. Enfim, isto é verdade ou é mentira? Isto é verdade. Mas você pode perguntar, mas por que acontecem uma tragédia, um acidente? Por que acontecem tantas coisas ruins também para aqueles que confiam e esperam em Deus? Amado, nós sabemos que tudo sucede igualmente. Todas as coisas ocorrem e acontecem igualmente para todos em igual, para todos em comum. Porque Deus, em Jesus, seu Filho, nunca nos prometeu um mar de rosa aqui neste mundo. Jesus Cristo nunca deixou uma palavra, nunca deixou uma afirmação sequer, que os que fossem fiéis a Ele, confiassem nele, esperassem nele, tivessem Ele como o seu tutor, a sua direção, o seu mestre, o seu Senhor, o seu pastor, o seu guia, o seu salvador, o seu protetor, aquele que cuida de nós. Mas ele disse que no mundo vós tereis aflições. Ele disse, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Ali em Mateus capítulo 5, você pode observar, você pode ler, você pode conferir ali as beatitudes, ou o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, como você queira chamar, né? Ele é mais conhecido popularmente por o Sermão da Montanha. Uma das passagens mais lidas e conhecidas no mundo, cristão e não cristão, dos que creem e dos que não creem em Deus, mas ele é muito famoso, como o Salmo 23, que até papagaios de crentes sabem, decore e salteado, já decoraram o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, amados, ali em Mateus capítulo 5 está escrito o quê? Quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, acautelai-vos, não vos desespereis, não se desesperem, não fiquem pasmos, apavorados, com medo, não fujam, não gritem, não se desesperem, não percam a esperança, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está vendo como morreram os profetas? Como morreram os apóstolos? Como morreram aqueles que tanto confiaram em Deus, como o apóstolo Paulo? Todos tiveram uma morte trágica. Isso não quer dizer que eu, você, tenhamos uma morte trágica. Podemos ter? Podemos ter. Mas eu quero vos falar que o compromisso de Deus, a segurança de Deus, a salvação de Deus, o reinar com Deus, a vida eterna de Deus, tudo isto está prometida e isso não se perde. É no Espírito, é do Espírito, amado. Está escrito que nós somos a morada de Deus. Ele edificou uma morada para Ele em Espírito. É no Espírito, amado. Então, no corpo desta carne, é como Paulo também disse,
Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessas fraquezas, desses flagelos, desses deslizes? Que quanto o bem eu quero fazer, eu não o consigo, mas o mal que eu não o quero, este eu o faço. Palavras do apóstolo Paulo. Mas, amados, aqui está a prova em Mateus 14, do 22 ao 36. Eles embarcaram naquele barco para ir para outra banda, como Jesus os tinha designado, e veio uma grande tempestade. Mas Jesus vem por cima do mar, Jesus vem até eles, e eles acham, se apavoram, ficam trêmulos, ficam apavorados de medo, pensando, é um fantasma, porque ele vem caminhando por cima das águas. Mas não, meu querido, era o Mestre, era o Senhor, era aquele que criou o mar, que criou a terra, que criou o homem e tudo que existe. Isso está em João 1, versículo 1 ao versículo 14, você pode conferir. Era o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que vinha por cima das águas. Acalmou a tempestade, acalmou o vento, disse para Pedro, venha Pedro, e Pedro caminhou por cima das águas, mas Pedro olhou para os lados, Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para as ondas, Pedro olhou para os problemas que estavam ao seu redor, aos seus pés, à sua volta, e começou a afundar. Mas Jesus foi lá, pegou em sua mão, o levantou, o ergueu, o salvou, e tudo se fez bonança. Amado, assim é na vida do cristão, na vida dos filhos de Deus. Vem a prova, vem a luta, mas Jesus está ali dizendo, filho, não temas, não temas, eu sou contigo, eu estou contigo e nunca te desampararei, nem te deixarei, nem deixarei com que você pereça. Mas tudo isso, meu amado, é espiritual, é no espírito. Ainda que a carne tombe, ainda que a carne sofra, ainda que a carne tenha tantos problemas e dificuldades, doenças, aflições e tantas coisas, mas o espírito sempre está firme, reto, em pé, animado, feliz, contente, confiante, porque o Espírito é a força, o Espírito está fortalecido, a força e o poder está no Espírito, a salvação, a retidão, a santificação, a justificação, o poder de Deus se aperfeiçoa sempre na fraqueza e o resultado é do Espírito e no Espírito. Então não desanime, se anime, não desanime pelas tuas lutas, pelos teus problemas, pelas doenças e tudo que enfrentamos nesta vida. Sabemos que quando este tabernáculo aqui se desfizer, temos um eterno, glorioso, ali preparado para nós na vida eterna. Amém? Ficai com estas palavras e não desistam de lutar e de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé de Deus que faz a diferença da nossa confiança e da nossa esperança de que tudo está no seu controle e de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém? Meu nome é Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha essas mensagens e abençoe, ajude, salve alguém pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abba, Pai, um abençoado e feliz dia para todos nós.
um abençoado e feliz dia de fé e confiança em Deus para todos nós. Amém? Abba, Pai, graça e paz. Abba, Pai, graça e paz.